Os eventos organizados pela Abicol têm sido uma oportunidade essencial para a nossa indústria, reunindo lideranças e especialistas para discutir as tendências e desafios do setor. Até este ano, nossas edições nacionais têm sido de grande sucesso e em 2024, pela primeira vez, estamos expandindo nosso alcance com um evento internacional. Neste ano, estamos honrados em anunciar o painel intitulado A Indústria Brasileira de Colchões, Desafios e Oportunidades. Este painel contará com a participação de renomados especialistas e líderes do setor colchoeiro, que temos o privilégio de convidar ao palco. Senhora Adriana Pierini, que além de ser diretora executiva da Abicol, atualmente ocupa 2 vice-presidências. É vice-presidente do Instituto Impulso e vice-presidente de negócios da Pluricop, cooperativa de gestão e de treinamento, a quem eu peço os aplausos dos senhores. Seja bem-vinda. Senhor Marcelo Monteiro, assessor técnico da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro. Senhor Iris Gelbick, membro do Conselho Estadual do Anuário de Colchões, lojista com mais de 30 anos de atuação e eleito por voto popular como o maior vendedor de colchões do Brasil e o curador do curso Expert em Vendas de Colchões, disponível no Instituto Impulso. Senhor Luciano Epaminonda Góes, vice-presidente da região Centro-Oeste. Passo a palavra agora ao senhor Marcelo Monteiro. Boa tarde a todos, a todas. Prazer estar aqui com vocês novamente. Acho que boa parte do público aqui, a gente se viu em Brasília no último evento, acho que sim. Então, assim, se alguém já tiver ouvido o que eu vou falar aqui lá em Brasília, peço desculpas, eu preciso repetir. Bom, em primeiro lugar, me foi pedido para trazer aqui a motivação e a relevância, a importância da certificação compulsória e da regulamentação de colchões. Muitos de vocês, às vezes, são pegos de surpresa com uma nova regulamentação em algum momento e, às vezes, não entendem, né? Pô, será que isso está me atrapalhando tanto assim? Por que está me atrapalhando tanto assim? Na verdade, eu quero mostrar que é o contrário, tá? Então, a primeira coisa, eu trouxe aqui para dividir com vocês, em primeiro lugar, por que nós podemos fazer o que fazemos? Então, aqui, a primeira coisa que aparece para vocês aqui é a Constituição Federal. E eu faço um destaque aqui para essa parte em vermelho, que ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em função de lei. Então, tem alguma lei que faz isso aqui. A Lei 9933, que é a lei que estabelece as competências do Inmetro, ela no seu artigo 1º, ela fala que todo produto e outras coisas tal, que estiver sujeito à regulamentação técnica deve atender os regulamentos técnicos. Parece óbvio, mas ninguém tem que fazer nada senão em função de lei. Então tem que estar escrito em algum lugar. Desculpa estar falando rápido aqui para a gente poder dar um pouco mais de enfoque naquilo que realmente é o ponto principal daqui da apresentação. E lá o Inmetro é competente para expedir regulamentos técnicos nas áreas que foram determinadas pelo Conmetro e também em outras áreas, quando ele exerce poder de polícia administrativa, mas com alguns focos, tá? Alguns aspectos a serem observados, que é a segurança do cidadão, da população, do povo, enfim, a proteção da vida, saúde humana, animal e vegetal, a proteção ao meio ambiente e a prevenção de práticas enganosas do comércio. É claro que tem muitos reguladores que fazem isso, e aqui, se vocês perceberem bem, o Inmetro só pode atuar onde não há competência de outro órgão ou entidade na esfera federal. É o que está na lei escrito. Então, por que a gente regulamenta questões com aspecto de
Meio ambiente, por exemplo. Eu vou tentar explicar um pouco mais à frente, né? E aí eu falei muito em regulamentação. E o que é o regulamento de uma forma geral? O regulamento é um documento obrigatório, de caráter obrigatório, que é adotado por uma autoridade. Essa definição está numa norma da ABNT. E o regulamento técnico é nada mais do que isso aplicado ao campo técnico, né? Então vamos agora para a nossa conversa aqui. Eu queria quebrar um pouco o protocolo aqui e interagir um pouco mais com os senhores e com as senhoras. Eu vou contar o case do saco de lixo. Quem já ouviu lá em Brasília, por favor, não estrague a surpresa. A pergunta é: quem de vocês aqui utiliza sacola de mercado como saco de lixo? Eu sempre pergunto isso logo no início, né? E todo mundo geralmente utiliza. Se eu for perguntar por quê, eu tenho diversas explicações. Eu acho que eu preciso falar um pouco ainda aqui para o pessoal que não é do país, que é estrangeiro, que não está entendendo direito o que é isso. É que nós temos no Brasil o costume de utilizar sacolas de supermercados, de mercado, quando fazemos compras de alimentos, como embalagem para colocar na lixeira, para acomodar o lixo e jogar fora e entregar para o lixeiro. Isso não é muito comum em outros países, mas no Brasil é bem comum. E aí eu pergunto por que o brasileiro costuma utilizar a sacola de mercado como saco de lixo, se existe um saco de lixo para isso. Respostas: ele já vai para o lixo, então eu boto alguma coisa dentro, dou uma finalidade adequada. Segunda resposta: é de graça, é mais barato, é melhor para eu usar, porque já vai para o lixo mesmo, então eu vou utilizar. Terceira resposta, mais comum: tem uma alça que eu consigo dar um nozinho e pendurar. Tem isso tudo, tem 200 explicações diferentes, mas na verdade a grande explicação, aquela que é verdadeira, a real, é que você não vê nenhuma diferença entre a sacola de mercado e o saco de lixo. Eles são produtos iguais. E por que eles são iguais se eles tinham que ser diferentes? O saco de lixo, pelas normas da ABNT, ele tem que ser muito mais resistente, tem que resistir à penetração de alguma parte protuberante de algum lixo, ele tem que resistir ao peso, 30 quilos, não sei, depende do tamanho do saco. Ele tem que ter um sistema de travamento para não vazar o chorume do lixo e não causar danos ambientais. Tem uma série de questões que têm que ser observadas e que não são observadas. Então, o consumidor, que ele vê no saco de lixo e na sacola de mercado, é que são o mesmo produto, são produtos iguais. E a gente está aqui para justamente isso. Se ninguém fizer nada, como não foi feito, o que acontece com o consumidor? Ele vai usar a sacola de mercado, não vai usar o saco de lixo. Se fosse diferente, aí teria uma outra explicação, alguma outra explicação diferente, não sei. O que vocês acham dos copos descartáveis? Também, né? Eu estou vendo aqui que nas mesas só tem copo de vidro, né? Por quê? O copo descartável está cada vez pior. E o Inmetro tentou ajudar, o Inmetro regulamentou o copo descartável para proteger o setor dele mesmo. E essa é a nossa principal função. Quando a gente pensa lá em proteção do consumidor, proteção do cidadão, mas na verdade estamos ligados ao Ministério da Indústria. Nossa proteção maior é da concorrência, é do ambiente negocial do mercado brasileiro. E é para isso que a gente está aqui, não está aqui só para proteger o consumidor, porque já tem muita gente fazendo isso. Toda a legislação, ela basicamente é para a proteção da população. Mas quando a gente pensa no trabalho que o Inmetro desenvolve, ele desenvolve um trabalho mais focado na indústria, mais focado na concorrência, no ambiente de negócios. E é por isso que a gente consegue atuar em esferas que não são competência do Inmetro. Quando você pensa na segurança do consumidor, pensa no meio ambiente, na verdade, estamos tentando proteger o ambiente de negócios, para que as empresas consigam suportar os reveses da sorte, vamos dizer assim. E por que essa empresa de saco de lixo lá, ela acabou fazendo um saco de lixo tão ruim, tão parecido com uma sacola de mercado? A gente costuma brincar e dizer que isso foi uma inovação, mas foi inovação no mau sentido da palavra. Eu vou aumentar a minha eficiência, eu vou fazer mais por menos, mais saco por menos plástico. E aí o inovador, ele conseguiu ganhar o mercado, ele conseguiu conquistar o mercado pelo preço dele que ficou menor. O concorrente não consegue mais vender. Se ele não consegue mais vender, tem duas alternativas. Ou ele sai do mercado, ou ele acompanha essa tendência. Ele geralmente acompanha para não perder a indústria.
O inovador é muito mais inovador do que o outro, ele vai diminuir mais ainda, ao ponto de chegar no momento em que as duas únicas coisas pretas e transparentes do mundo são meia calça e saco de lixo. Não é? Você pega um saco de lixo preto e consegue ver o outro lado. Está nesse nível o negócio. Eu tenho para mim que esse pessoal do saco de lixo está fazendo copo descartável agora, porque já perdeu o mercado. Mas enfim. Então, assim, esse é o grande negócio do Inmetro, a proteção da concorrência, a proteção do mercado. E aí, de forma indireta, protege também o consumidor. E nesse sentido, a gente tem aqui uma questão central que a gente trabalha, que é a proteção do consumidor, em termos de saúde, segurança, meio ambiente, mas ao mesmo tempo, protegendo o setor, protegendo o ambiente negocial, a gente consegue promover um fortalecimento do mercado interno. Vocês percebem que depois da certificação obrigatória, muitas empresas acabaram saindo do mercado e a qualidade do colchão subiu. Eu tenho certeza, quer dizer, eu espero que tenha acontecido, né? Para mim eu tenho certeza, mas eu espero que tenha acontecido. E um outro ponto também relevante, outra vertente, é o acesso a novos mercados. Se você tem produto de qualidade, tem produto que consegue competir com os melhores internacionais, obviamente que você vai conseguir atingir novos mercados. E eu espero que vocês já estejam fazendo isso, atingindo novos mercados de potencial, não mercados pouco competitivos, mercados bem competitivos. Então aqui o slide que é o maior de todos eles aqui. O que é a certificação compulsória de uma forma geral? Ela trabalha em duas linhas de ação ao mesmo tempo. É claro que a avaliação de conformidade, que é a certificação, ela tem um grau de confiança que é estimado, na verdade, né? Quando você certifica um produto de uma forma geral, isso não é só para colchão, é para qualquer outro tipo de produto, você tem um grau de confiança naquele processo de avaliação. E esse grau de confiança, ele admite alguma não conformidade para que você valide aquele processo. Então, assim, muitas vezes vocês veem empresas que apontam algumas não conformidades no seu processo que está controlado. Isso é esperado. Nenhum processo é 100% conforme. Vai ter desvio. E aí eu posso afirmar com muita segurança que um processo que tem mais qualidade, ele vai trabalhar muito mais próximo dos limites estabelecidos. Isso vai fazer com que ele corra mais risco de ter não conformidade. Mas o que importa, na verdade, não é que a empresa tenha ou não tenha não conformidade. O que importa é o que ela faz com isso. A empresa que tem qualidade é a empresa que reage a isso de uma forma em que ela consiga mostrar que ela tem o sistema controlado. E é isso que a gente quer. Que empresas sérias, que não tenham medo de errar, obviamente que vai acontecer, em algum momento da vida, qualquer empresa vai ter não conformidade, vai acontecer, mas que ela saiba como agir, que ela saiba o que fazer, que ela saiba minimizar os impactos dessa realidade de não conformidade. Então a certificação ela tem assim duas vertentes, a vertente de ensaio de laboratório e a vertente de avaliação do sistema de gestão da qualidade. O que a gente quer dizer com isso? Quem faz o ensaio evidencia que o produto que foi desenvolvido está em conformidade com os requisitos que foram estabelecidos como obrigatórios. Isso é um ponto. E quem avalia o sistema de gestão da qualidade indica que essa empresa tem capacidade de repetir isso. Então a gente fala que isso é conformidade e repetitividade. E por que ela tem que ser compulsória? Por que ela não pode ser voluntária? O Brasil tem dimensões continentais. A gente, sempre que publica algum tipo de determinação, um regulamento, a gente chama de comando e controle. Publica um comando, tem que ter o controle. E se você pega um Brasil de dimensões continentais e fala, a regra agora é essa, cada um se vire, eu vou tomar conta de todo mundo, não vai. Você não vai conseguir, lá do Oiapoque até o Chuí, de um lado ou outro do Brasil, enfim, acompanhar a produção de cada empresa que está fazendo. Milhares de empresas de colchões, por exemplo. Você não vai conseguir, você não tem dinheiro para isso, não tem tempo para isso, não tem pessoal para isso e não tem estrutura para isso. Então não vai. Então a gente tem que ter alguma coisa que elimine, pelo menos os aventureiros. Aqueles caras que não conseguem nem chegar na qualidade do seu produto. Eles são eliminados no filtro inicial, que é a certificação. É para isso que ela serve. Ela serve para criar um mecanismo de corte, para que daí para cima a gente consiga monitorar de algum jeito. É óbvio que também não vai monitorar todo mundo, vai ser amostral. E aí essas empresas que têm
um controle de qualidade mais eficaz e que acabam, por isso, tendo não conformidades não intencionais em algum momento do seu processo, elas vão correr o risco de serem autuadas. Infelizmente vão. Faz parte do jogo. Ou aumentar um pouco os seus critérios, enrijecer mais seus critérios, e aí correr menos risco, mas aí é menos lucro também. Essa conta eu não sei fazer. Eu não sou industrial, eu não sei fazer. Vocês é que sabem fazer isso. Então, quando a gente certifica um produto e cria regras para ele compulsoriamente, ele vai ter alguma condição para ser colocado no mercado. De acordo com o risco que esse produto tem, ele tem que ter ou não um maior controle. O que a gente está entendendo? Que uma vez que há esse tipo de avaliação compulsória, de exigência para que coloque no mercado, a autoridade reguladora deve ter o poder de dar a palavra final sobre isso. E por isso existe o registro do produto no Inmetro. Então o Inmetro é registrado. Há um tempo atrás, colchões foram dispensados do registro, porque se entendeu que o risco do colchão era muito baixo. Só que essa análise de risco que foi feita foi risco de acidente de consumo. Qual é o acidente que você pode ter com um colchão além de dormir mal? Talvez não tenha uma relevância tão grande em relação ao impacto desse tipo de acidente ou do perigo que um colchão pode oferecer. Mas não se mapeou naquele momento o risco da atividade econômica de comercialização e a atividade econômica de importação desse colchão. E quando a gente percebeu, quase perdeu o controle. E foi hora de voltar atrás e o Inmetro rapidamente voltou. Rapidamente, assim, em relação ao resto, mas não tanto quanto eu gostaria. Voltou atrás e estabeleceu novamente o registro e a anuência de importação também para colchões. Isso foi para corrigir uma falha que o regulamento acabou apresentando. Falei da anuência de importação. A anuência de importação nada mais é do que você autorizar a importação de um produto. Quando você faz a anuência de importação, você autoriza que alguma empresa estrangeira que tenha o seu produto fabricado lá, mas com o responsável nacional registrado, se autoriza que ele importe o produto e coloque no mercado nacional. Então são duas formas de controle: entrada no país pela anuência e a certificação compulsória para a entrada das fábricas nacionais no mercado nacional. E na fiscalização que a gente desenvolve ao longo do país, que é isso que eu falei, não dá para controlar todo mundo, mas a gente tenta, mas não consegue, vai por amostragem. Nessa fiscalização a gente começa a classificar as irregularidades. Primeiro, aquelas formais em relação às intrínsecas. Formais são aquelas que têm informações obrigatórias não colocadas, o que eu acho, na verdade, um absurdo, porque as empresas que têm a gestão da qualidade avaliada, elas demonstraram ter um processo controlado, e se o processo é controlado, como é que pode falhar uma coisa tão básica como colocar informação obrigatória no produto? Eu acho incoerente, mas enfim. Mas então essas formais e as intrínsecas que são aquelas em que você tem algum tipo de não conformidade dentro do produto que não é visível ao consumidor, que só pode ser evidenciada por ensaio de laboratório. A gente classifica também com as intencionais e não intencionais. As não intencionais têm um tratamento de irregularidade leve, de uma forma geral, tanto quanto as de erros formais. Mas as intencionais, a gente pensa que tem que fazer um pouco mais de força, tem que dar uma pressão um pouco maior, porque, de uma forma geral, as intencionais geram um lucro indevido para o infrator. E a gente não pode permitir que aquela síndrome de saco de lixo aconteça no setor. O que nós esperamos aí de cada empresa, quando há uma irregularidade detectada, é a primeira correção e depois a mitigação dos impactos dessas irregularidades. É você diminuir os efeitos, você, enfim, fazer recall, fazer algum tipo de ajuste no seu processo, melhorar o seu fornecedor. Até porque, de uma forma geral, a gente avalia que o problema principal da irregularidade intrínseca é a espuma do colchão. E geralmente a densidade da espuma, que é isso que dá um pouco da diferença de preço. E nesse caso, muitas vezes, o fabricante de colchão ele é um cliente da fábrica de espuma. Que a fábrica de espuma não tem esse controle, você tem que ter esse controle. Então, se a empresa fabricante de colchão não tem ingerência sobre a fábrica de espuma, ela pode ser uma vítima também. Mas isso é tudo para ser investigado, isso não é uma questão de matemática, isso é tudo muito mais percepção. Acho que é isso. E uma coisa que foi pedida para trazer também é em relação a como você faz a gradação das penalidades, né?
E o Inmetro, pela lei, ele tem o poder de estabelecer 7 tipos de penalidade. E elas estão em ordem crescente de impacto. Se for uma irregularidade muito trivial, um tamanho de letra, uma coisa assim, a gente entende que uma advertência basta. Se for uma coisa um pouco mais crítica, uma multa, e dependendo da irregularidade em si, a multa pode ser maior ou menor. Essas irregularidades podem ser aplicadas de forma cumulativa. Mas aí, se a multa não é suficiente, você interdita aquele produto, ele não pode ser comercializado. Se você subir mais um pouco o nível de pancada aí do infrator, você apreende esse produto, ele perde esse produto, é o perdimento do produto, ele deixa de ser o dono do produto. E pior ainda que você pode fazer, você pode utilizar o produto e deixar o lixo com ele, que é pior ainda do que você aprender o produto. E aí, pior de tudo, o que pode acontecer? Você mandar ele parar a produção, suspensão do registro dele, você parar a produção. E aí, mais ainda, mais grave do que isso, você cancela o registro, significa que o produto está banido do mercado nacional. Ele não pode nem voltar a produzir aquele produto. Ou seja, essa regularidade de suspensão e cancelamento de registro, elas têm que ser usadas com muita parcimônia. A gente tenta fazer isso, apesar de muitas vezes os denunciantes, que às vezes são vocês mesmos, querem, não, suspende o registro, como é que pode? O cara tem uma não conformidade, ele não botou a etiqueta no lugar certo, o tamanho certo, por que não está suspenso o registro dele? Falei, calma, vamos devagar, a gente corrige esse problema, a gente autua, multa ele, vai ter que pagar uma multa, mas não precisa suspender o registro dele. Então é nesse nível. E para a gradação desse valor de multa, a gente tem um artigo na lei que fala lá, que é considerado a primeira gravidade da infração. A infração é considerada grave, média, leve, gravíssima, crítica, tem uma classificação. E depois a vantagem, e principalmente a vantagem oferida pelo infrator. Uma irregularidade relacionada com a densidade da espuma, a gente entende que ele auferiu uma vantagem indevida, porque ele vendeu uma espuma mais leve, como se fosse uma espuma mais pesada, vamos dizer assim, com a densidade maior, que é mais barata a que ele vendeu, e foi desleal na concorrência. O ambiente de negócio não está equilibrado. Então é uma irregularidade em que ele auferiu vantagem e a gente considera mais grave. Não é gravíssima, não vai matar ninguém, mas é grave. Também é considerada por lei a condição econômica do infrator e os seus antecedentes, o prejuízo causado ao consumidor, se o consumidor for muito prejudicado, e a repercussão social da infração. E aí tem uma coisa interessante nos artigos seguintes, que são os agravantes e atenuantes dessa infração. O que é grave? A reincidência, se ele costuma fazer isso e tem feito de forma mais rotineira, a multa pode aumentar. A constatação de fraude, e aí é uma coisa bem mais grave, porque fraude é considerado crime pelo Código Penal. Então não é só, ele botou um negocinho e disse que era outro. Isso não é bem fraude, isso é informação enganosa. Fraude é outra coisa. O fornecimento de informações verídicas ou enganosas, tanto na etiqueta quanto no processo em si, ele pode apresentar lá um certificado falso, enfim. E o que atenua? A primariedade do infrator, óbvio, e o principal, a adoção de medidas pelo infrator para minorar os efeitos do ilícito ou para repará-lo. Isso está escrito na lei. Isso não foi da cabeça de ninguém do Inmetro, não foi da cabeça de ninguém do Ministério, está na lei. Ou seja, vocês percebem que nosso trabalho é em parceria. A gente quer ajudar o setor a desenvolver, quer ajudar o setor a alcançar novos mercados, quer fortalecer a concorrência e usa ferramentas de controle para ajudar o próprio setor a não se destruir. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Isso. E se alguém tiver alguma pergunta, eu não sei como é que é, se é por QR Code, se é aqui. E isso aí. Muito obrigado. Eu tenho perguntas. Boa tarde a todos. Talvez alguns estejam se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Esse evento tem uma série de particularidades e características especiais. Um deles é trazer aqui ao palco, à frente, a visibilidade das revistas e da imprensa especializada. Então, nesta tarde, nós teremos mais 3 painéis e teremos como mediadores jornalistas.
E nesse primeiro estou eu, não sou jornalista, mas é para explicar para vocês como será a dinâmica, além de bater um papo aqui com os nossos especialistas. Então, Marcelo, é uma satisfação estar aqui com você mais uma vez. Você esteve, acho que desde o primeiro encontro. Tem o microfone para você? Então, eu vou fazer algumas perguntas para o Marcelo, para o Iris e também para o nosso vice-presidente da região Centro-Oeste sobre essa questão da certificação de colchão e nesse painel que temos aqui. Por que esse assunto, certificação, comercialização, visão da indústria, está num evento que vai tratar do futuro sustentável dos colchões? E uma complementação, uma informação complementar nesse mote do evento é que como os países estão se preparando para esse futuro sustentável. Por isso que explicar como funciona, ou tentar fazer essa explicação de como funciona a regulamentação obrigatória, compulsória dos colchões no Brasil, também contribui para que os nossos convidados de outros países tenham a informação do que é um desafio, talvez, né, Luciano, para o fabricante de colchão aqui no Brasil, com que ele precisa se preocupar, e justifica essa parte do nosso bate-papo que começa agora. Para o Marcelo, eu queria aproveitar a oportunidade de pedir para você explicar que o setor inteiro reconhece a sua didática e a facilidade com que você transmite a informação. A respeito da questão, não é o Inmetro que certifica? O que é esse negócio de registro e certificado, já que eles são números diferentes? Nós temos um seleto público aqui, mais de executivos, diretores, presidentes, CEOs, que estão, pela natureza das suas atribuições, distantes dessa parte operacional. Mas, em muitos momentos, a gente consegue perceber que tem um produto certificado vinculado a uma qualidade, o desempenho, o que é certificado, o que é registro. Você podia explicar para a gente? Claro, boa pergunta dele, obrigado. Eu preciso voltar um pouco no tempo aqui, na história do trabalho do Inmetro, para tentar explicar um pouco melhor sobre o que é isso. Na década de 90, o Inmetro era um certificador. Ele criou a regra de certificação, as regras de certificação, e o Brasil não tinha nenhuma cultura da qualidade. Enquanto na Europa já existia uma forma diferente de fazer a avaliação da conformidade, aliás, eu estou falando toda hora certificação e avaliação da conformidade, entendam que é a mesma coisa, tá? A avaliação da conformidade é avaliar a conformidade de alguma coisa em relação ao que está escrito. E certificação é uma forma de fazer isso por uma terceira parte. Então, o Inmetro era um certificador. O Inmetro fazia isso sozinho. Ele criou lá umas regras de avaliação e começou a colocar a sua própria marca, onde ele avaliava. Só que chegou a um ponto que percebeu que estrategicamente isso não era viável. O Brasil, como eu falei na apresentação, tem dimensões continentais. Não dá para fazer isso no Brasil inteiro, com uma equipe reduzida de 5, 6, 10 pessoas, e que se fossem 100 pessoas também não daria. Então se criou uma ferramenta chamada acreditação. Bom, vamos botar aqui isso disponível no mercado, e empresas que tenham a capacidade de fazer esse trabalho vão ser, no primeiro momento, credenciadas por nós para fazer isso em nosso nome. Isso lá no passado, na década de 90. Então se criou lá uma campanha de credenciamento de organismos, chamou de organismos, que eram entidades privadas que faziam essa avaliação. Com o passar do tempo, a criação da acreditação, o alinhamento às práticas internacionais, isso virou uma acreditação de organismos. E esses organismos passaram a fazer esse trabalho sem relação com o Inmetro, por conta própria. Eles podem fazer sem que o Inmetro autorize, sem que o Inmetro acredite, sem nada. Eles são entidades privadas. E o Inmetro criou uma regra de reconhecimento de competência, que é a acreditação. Então o Inmetro oferece um serviço de reconhecer a competência de uma entidade que diz que sabe fazer alguma coisa. A gente avalia se sabe realmente e fala, realmente,
atesto que você sabe fazer o que você diz que sabe. Essas são as certificadoras, que são privadas e contratadas por vocês na hora de fazer a avaliação. E o Inmetro ficou numa espécie de supervisão dessas entidades. Nos regulamentos do Inmetro, é exigido que essa certificadora seja acreditada. Mas se não houver regulamento do Inmetro, você pode ter uma certificadora privada que o Inmetro nem sabe que existe. Cada um trabalha por si. E o que é a certificadora? É uma empresa que não vende, não compra, mas sabe avaliar alguma coisa em relação a algum tipo de conjunto de requisitos. E esse é o ponto, é o conjunto de requisitos. Quando você estabelece requisitos, para cumprir esses requisitos, você tem que saber cumprir, obviamente. Mas alguém que foi avaliado em avaliar, vamos dizer assim, né? O cara atestou que sabe avaliar o cumprimento desses requisitos, é convidado por vocês para uma espécie de consultoria, não é bem consultoria, mas é uma avaliação, para formalmente atestar que a empresa de vocês sabe e cumpre os requisitos estabelecidos num conjunto de requisitos que para nós é o regulamento, que pode ser uma norma. Então quem certifica? Quem certifica são certificadoras privadas. E aí, onde é que o Inmetro entra nessa história? Não certifica. O Inmetro só valida o trabalho dessas certificadoras através da acreditação, que é o reconhecimento da competência. Mas o Inmetro não pode ficar fora desse papel. Ele ficou fora por um tempo, mas voltou, como eu falei, do registro. A palavra final de quem pode ou não botar o produto no mercado não pode ser de uma entidade privada contratada por vocês. Até porque, se ela é contratada pela empresa, ela faz parte do processo que está sendo avaliado. Então, o Inmetro, ele, com base na documentação gerada nesse processo, ele atesta formalmente que essa empresa está regular no Brasil. Ou seja, o registro é a regularidade da empresa. A certificação é um pré-requisito para que esse registro possa acontecer. Um colchão com selo do Inmetro é um colchão que está certificado na qualidade dele? Um colchão com selo do Inmetro é o colchão em que a empresa demonstrou atender aos requisitos estabelecidos no regulamento específico. Quer dizer, alguém foi avaliar com base naquele conjunto de requisitos. A qualidade intrínseca do produto não faz parte desses requisitos. O que faz parte é a densidade ser declarada corretamente, a indentação ter lá o seu resultado, o atendimento daqueles requisitos. Atendimento dos requisitos estabelecidos. Agora, a durabilidade, a qualidade intrínseca do produto, isso é uma questão de concorrência. Tem colchões mais caros e colchões mais baratos. Não dá para dizer que são todos iguais, porque não são todos iguais. O que a gente tem é um mínimo de qualidade, que a gente entende que qualidade é o atendimento a requisitos, e que pode ser colocado no comércio nacional para ser comercializado pelos consumidores, ser comprado pelos consumidores, dentro de um mínimo aceitável para a condição nacional. Muito obrigada. Já que você falou comércio, eu queria passar para o Iris. Iris, obrigada por estar aqui no nosso Summit. Você foi eleito por voto popular o maior vendedor de colchões do Brasil. Eu queria que você comentasse sobre isso. E se ao longo da sua história como vendedor de colchões, se você percebe alguma evolução, diferença, transformação do consumidor brasileiro em relação às inovações dos colchões. Como você percebe isso? Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz por ser convidado pela Bicol para passar um pouco dessa experiência, que são 45 anos de atendimento ao público, e por 16 anos eu trabalhei num grande banco brasileiro e há 29 anos eu vendo móveis e colchões. E aí, como diferencial, eu tenho uma experiência lá da ponta, lá do PDV mesmo. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a primeira coisa que eu gostaria de deixar assim, ressaltar, que não é para o futuro, tem que ser para já, não tem outro jeito, tem que ser agora. E sou um defensor das florestas, da flora, da fauna, mas nós colocamos na ponta da pirâmide as pessoas, os seres humanos, os homens e as mulheres, ou as mulheres e os homens. E aí, dentro dessa temática, nós tivemos a felicidade de desenvolver, de criar um projeto, um colchão
para casais com diferenças de peso. E você percebe que o consumidor valoriza essa questão de certificação? Como que é hoje na ponta essa... explica, quando alguém vai procurar um colchão, Claro. o que valoriza? Então, 10 entre 10 clientes vêm pedindo colchão de R$ 1.299 ou R$ 1.999. Não se fala em selo do Inmetro, selo da Bicol, não. O cliente, infelizmente, vem pedindo preço. Muito obrigada. E aí, até para concluir o É um bom raciocínio... ponto para eu poder perguntar para o Luciano também. Como Isso, só para concluir o raciocínio, para que a gente tenha êxito no comércio, nós levamos em média de 2 a 2 horas e meia para vender um colchão com valor agregado e com qualidade boa. Muito obrigada, Que Iris. é isso? Luciano, você é vice-presidente da região Centro-Oeste, você participa desde do início da Comissão de Normas e Certificações, e assim, ouvindo o Inmetro, né, como essas questões que o fabricante de colchão tem que cumprir compulsoriamente, e ouvindo também do Iris, com décadas de experiência na venda de colchões, como você, como industrial também, percebe essa relação da obrigatoriedade e da sensação que o consumidor não está recebendo, talvez, ou uma informação, ou ele busca a aquisição de colchão por uma questão em alguns casos, ou talvez a maioria dos casos, por uma questão de custo? Bom, eu vou discordar um pouquinho do Monteiro, no sentido de que a regulamentação, ela tem sim um aspecto importante de proteção ao consumidor. Porque quando ela força que você demonstre a sua competência em produzir os colchões de acordo com a norma estabelecida, e como bem frisado, na densidade, pelo menos. Eu entrei no mundo do colchão há 12 anos atrás, e quando eu comecei montar a primeira unidade produtiva que me convidaram, alguém falou, olha, a gente vai ter agora uma revolução, porque vai ter uma tal de certificação. Eu não sabia nada sobre colchão, quanto mais sobre certificação, então era mais... Não entendia nem como fabricava o colchão, como ia saber o que era uma certificação. Mas depois eu descobri que era muito interessante, porque tinha uns numerozinhos, os D33, que podia ser 16, 25, qualquer coisa, não necessariamente D33. E aí a gente descobriu que teria que fazer essa mudança de conceito, que era o mercado, tinha essa variação absurda em relação a que se induzia o consumidor a acreditar. Tinha o famoso S33, acho que alguém já ouviu falar disso, que podia não necessariamente ter a quantidade prometida de espuma lá dentro, mas quando você começou a certificação, você primeiro criou uma régua mais alta, a gente subiu o sarrafo de todas as indústrias tentarem, pelo menos inicialmente, produzir os produtos dentro do que era especificado, dentro do controle exigido pelo Inmetro. Como bem colocado, né, houve um momento que isso começou a se perder, já o mercado começou algumas empresas mais, digamos, ousadas aí começaram a entender que havia uma margem, né, tem uma máxima, tem um livro do direito bem conhecido, Beccaria, que fala que o que mantém as pessoas dentro da lei não é o tamanho da punição, é a certeza dela. Então, não adianta a pena de morte se ela nunca for aplicada. Mas se você falar que é 1 semana de cadeia, a pessoa tiver certeza disso, ela vai tender a respeitar mais as normas. Então, quando a gente começou a voltar agora uma força-tarefa do Inmetro em buscar essa certificação, esse é um ponto importante. Nós só vamos conseguir ter uma legislação que proteja o consumidor, que coloque um sarrafo na mesma altura para todos os fabricantes, quando ela for efetivamente fiscalizada e houverem as punições adequadas. Claro, não dá para você fechar uma indústria porque uma letra tinha 1 milímetro a menos que devia. Eu concordo com a avaliação. Não, seria uma
destruição de valor, né? Vai contra o aspecto ESG. Obrigada, Lúcia. Iris, você também é um idealizador do programa de Expert de Colchão. Se você fosse resumir o que se destaca para uma venda bem feita de colchão, como você resumiria, já que a gente está com pouco tempo? Claro, então nós idealizamos o curso Expert Venda de Colchão e ele já está rodando aí há alguns meses. E aí dentro desse curso nós estabelecemos uma rotina com 60 passos. Se o treinando fizer bem certinho essa rotina, nós garantimos uma assertividade de em torno de 80% da venda de colchão. Claro que para fazer uma rotina, uma venda com 60 passos, ela é bastante lenta. E aí nós fizemos uma rotina pocket com 10 passos. E aí dentro dessa rotina diminuída, o atendimento e as informações para o cliente, elas são fundamentais. Tanto que o nosso lema lá é assim, nós não focamos no cliente. O foco é no foco do cliente, que daí muda tudo. Nós tentamos ver como que o cliente está vendo o produto que ele precisa adquirir, ou que ele gostaria de adquirir. E aí nessa parte, nós municiamos ele com muita informação. E essas informações é que fazem a diferença para ele sair de um colchão de baixo valor agregado para um colchão de melhor qualidade e com um valor agregado um pouco mais alto, por assim dizer, que vai favorecer toda a cadeia produtiva. Porque, claro, a fábrica ela precisa vender, o fornecedor da fábrica também precisa vender. E tudo isso vai acontecer lá na ponta, lá com o nosso cliente, que uns chamam de consumidor final. Obrigada, Iris. Eu queria voltar com você, Marcelo, para fazer uma pergunta. Se o setor cachoeiro ainda é o maior programa de verificação da conformidade agente externo? Ou perdemos essa posição? Olha, sem dúvida, eu acho que vai ser difícil ser superado. Já fizemos um programa uns anos atrás com 280 marcas. E esse ano agora foi com 100 e alguma coisa. Acho que nenhum outro setor tem um tamanho tão grande, uma parceria tão grande também com o Inmetro, e eu agradeço pela parceria aqui. A gente não tem essa mobilidade toda, essa agilidade toda de fazer tanta coisa ao mesmo tempo sem vocês. Então foi muito bom a parceria. E eu queria também ressaltar só uma coisa que eu esqueci de falar na apresentação, é que o Inmetro sempre quis ser parceiro do setor, ele tem para ser parceiro do setor. E por isso, quase 100% dos regulamentos que o Inmetro tem foram solicitações do próprio setor. De uma forma geral, é assim que acontece, né? E alguns anos atrás, a gente resolveu abrir para sugestões. Quem quer regulamentos? Que setores querem regulamentar? E aí, depois das 300 respostas que nós responderam, não para de perguntar. Não dá para tanta coisa. Foi uma seleção, um plano, na época tinha um plano quadrienal, botamos lá uns 40, 50, e o resto, não dá para todo mundo, enfim, paramos de perguntar. E o setor de colchões é realmente um setor que a gente tem um carinho especial pela parceria que a gente tem aqui. Então, o setor de colchões acho que merece uma salva de palmas. Queria agradecer, então, nós estamos aqui, quem me conhece sabe, né, dessa questão de tempo, e aqui eu achei fantástico, que tem quantos segundos faltam para a gente estar rigorosamente dentro do planejado, e eu estou feliz aqui que faltam 1 minuto e 17 segundos. Luciano, as suas considerações finais, por favor? Eu acho que a gente evoluiu muito com a certificação. Hoje você tem a indústria no estágio muito mais maduro e como temos essa pressão que o vendedor do colchão tem a pressão para ter um colchão de 199 lá, um valor baixo, as indústrias sofrem essa pressão por consequência. Eu acho que a certificação nos permite, pelo menos, a demonstrar que existe uma régua de qualidade e que a gente tem que, dentro
das quatro premissas, né? Segurança, meio ambiente, competitividade, igualdade de condições, lá que tanto são caras ao Inmetro, nós precisamos, atendendo isso, produzir um produto que consiga ser de forma clara o mínimo de bem-estar para o sono dos nossos consumidores e que eles saibam o que ele está comprando. Muito bem, obrigada. Iris? Então, Adriana, gostaria de parabenizar a Bicol por este evento e agradecer por nós, lojistas, por poder dar a nossa participação aí. Parabéns à Bicol. Fechamos com você, já que começamos com você. Suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, agradeço de novo pelo convite para estar presente no evento, reforçar a parceria do Inmetro, dizer que estamos sempre à disposição do setor para dúvidas, sugestões, informações, o que for necessário. E é isso. Obrigado. E as minhas considerações finais, queria convidar cada um, que agora nós temos um intervalo, são 30 minutos, mas antes disso, eu queria tirar uma foto com vocês, se tiver alguém já pronto, e convidar vocês a uma salva de palmas para os nossos convidados. Agradeço a atenção de cada um por vir aqui atentos com o nosso bate-papo. Muito obrigada. Agora é a hora.